para mais um episódio do nosso ECP na Rede, o podcast feito de pinheirense para vocês pinheirenses. Eu sou o Dudu Viana, aqui comigo está nosso amigo Juarez Araújo, especialista, jornalista esportivo brasileiro, que eu vou fazer a honra de deixar apresentar o nosso convidado do dia, que é uma coisa mais que especial que a gente está recebendo aqui hoje. Valeu, Dudu, amigos pinheirenses. Hoje é um dia especial para o podcast, né? Diríamos uma das maiores lendas do esporte brasileiro, que é Manuel dos Santos Filho, Júlio, que foi o primeiro atleta do Pinheiros a conquistar uma medalha olímpica. Num ano olímpico, a gente só tinha que trazer um homem tão especial para o esporte brasileiro. Maneco, como é conhecido lá em Santos, que prazer vê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer tê-lo com a gente aqui. Obrigado a oportunidade de falar dos pinheirenses, o clube que eu tanto amo, gosto. E com certeza, até os últimos dias, estarei aqui no Pinheiros. Dudu, o Manuel que completou, né, esse ano 85 anos, né? 1960 foi medalha de bronze na Olimpíada de Roma. E o interessante é que foram duas medalhas que o Brasil ganhou. Uma do Manuel, na natação, e o basquete masculino, numa geração do Amauri, Vlamir, o Biratã, que encantou o mundo, mas o Manuel é o nosso convidado, né, cara? Então hoje a gente tem a história do Pinheiros e a história do esporte nacional presente com a gente aqui no podcast. Perfeito. ECP na Rede Especialíssimo. Manuel, como é que foi a conquista? Conta para nós. Bom, a Olimpíada é completamente diferente, porque você não está mais se representando, você está representando o seu país. Então, a responsabilidade dobra. Se você tem uma equipe que está junto com você, como o basquete, que não é individualizado, é um time, então você está repartindo com os outros. Mas natação é individual, quer dizer, ali você representa, está defendendo uma medalha para o Brasil. Então, quando você pensa na responsabilidade que você tem, depois tem todo um contexto generalizado de uma Olimpíada, porque você vai na sua equipe do Brasil, tem lutador de boxe, tem corredor, tem a turma do voleibol, não tinha na época, tem a turma do basquete, tem a turma do futebol, e você começa as competições. Você vai para eliminatória. Tem eliminatória que você passa para semifinal. Aí começa a ver que os brasileiros ninguém ganha medalha, todo mundo caindo e voltando para trás. Futebol foi o primeiro. A cair fora? A cair fora. Então, você vai sentindo com mais responsabilidade, porque tudo está nos seus ombros. E a turma passa, confia em você, olha, vamos lá, mané. O peso nas costas. Mas eu aprendi eu tive um técnico de natação chamado Irano, que ele botou muita coisa na minha cabeça. Mas uma delas só, e daí? Você tem que nadar. Deixa esses problemas de lado. Você vai fazer o melhor que você pode. Vai fazer o melhor que você pode. Isso alivia um pouco o peso, porque você vai fazer o que você consegue. É o momento que você vai dedicar o melhor que você pode. Mas quando você vê as equipes começando a voltar para o Brasil, vai afunilando. Aí os dirigentes que passavam por mim não me viam, aí começam, olha, confiamos em você. Agora, quer dizer, os dirigentes começam a te botar pressão. Acontece que 2 anos antes, 58, eu era o terceiro atleta do mundo em natação sindical. Eles podiam ser mais profissionais e me preparar para isso, mas não. Eu continuei treinando em piscina de 25, era inverno, a piscina não era
não era aquecida. Então eu tinha vários fatores negativos. Mas o Irano, que era assim, é o que a gente tem, vamos fazer. Uma das coisas que ele me ensinou foi assim, olha, não bata na água. Trate ela com carinho porque ela é sua amiga. Então você tem que sentir a água e nadar como agradecendo ela por te empurrar para frente. Então, a respeito da competição foi isso. Chegou no dia lá, na semifinal, passei para a semifinal em sexto lugar, parece. Sexto lugar. Falei assim, não, mas eu não dei tudo, porque eu sabia que eu estava bem na prova. E na prova, saí muito bem e teve uma coisa, eu errei a virada. A gente só tem uma virada. Eu errei a virada. Porque eu estava tão entusiasmado de estar na frente que eu me desconcentrei. Ah, o senhor virou na frente? Virou na frente. Cheguei na frente, mas saí em quinto. Na virada? Na virada. O que deu errado na virada, Manuel? O treinamento, porque quando a gente treina em piscina de 25, o cérebro está acostumado com 25. Quando vai para 50, você não tem aquela automática. Talvez você tenha se perdido na contagem das braçadas. Não, eu não contava braçadas. Não. Não contava. Era automático. Automático. Bom, é como o Irã falou assim, e daí? Você está em quinto, vai buscar. E eu cheguei em terceiro. Quer dizer, era uma prova que eu poderia ter ganho. Inclusive, fui tão ovacionado também pelos outros países. Quer dizer, todo lugar que eu passava com a medalha, era alemão que me cumprimentava, era outro. Aí eu pensei, olha, eu acho que eu ganhei alguma coisa. Perdi a Olimpíada, mas vou entrar para a história. Não é? E quando eu cheguei no refeitório, todo mundo lá levantou, bateu palma, porque é o tal negócio, poucos ganhavam medalha. E quantos atletas não tinham competido? Eu escutei, às vezes a cor da medalha para um atleta talvez seja o menos importante. O senhor saiu com um símbolo da sua determinação, do seu treinamento e que conseguiu trazer para o país presente. Um presente. Porque naquela época o Brasil não estava acostumado a ganhar tantas medalhas assim em Jogos Olímpicos. Imagina, ele falou, o futebol foi o primeiro a cair fora. Eu fiquei pensando, foi em 1960, o Brasil foi campeão. 1958, 1962. Bem no meio disso teve a Olimpíada e o futebol foi o primeiro a cair fora. Então é difícil. E era uma época que não existia profissional, né? Em nenhuma modalidade, inclusive no futebol, né? Era totalmente amador. Agora, Manuel, qual a avenida em Guararapes que tem seu nome, não? Não, nenhuma. Como não, Manuel? Não. Garoto Mas eu saí de lá com 3 anos de idade, então fui criado em Andradina. Depois Rio Claro. Depois Rio Claro fui para um colégio interno, onde eu aprendi a nadar. Por que eu comecei a competir? Porque a turma saía de sábado e domingo para fazer competições em Araras, Araraquara, Piracicaba, Campinas. Eu falei, quem está no colégio interno não sai a semana... No final de semana ficar preso aqui de novo? Agora não, a gente pegava o trem e ia até Campinas ou ia para Piracicaba. Piracicaba era de ônibus. E então eu comecei a treinar para poder sair do colégio. Interesse, né? Foi interesse. Mas é assim mesmo que a gente vai. Aí eu comecei a me sobressair sobre os outros, porque eu aplicava muito bem a força, né? E comecei a ganhar provas. Então, desde os 11, 12 anos que eu era competidor. Eu passei a ser competidor. Com 11, 12 anos? Com 12, 13 anos. E o senhor teve uma carreira, apesar de vitoriosa, com essa medalha, razoavelmente curta, né? Perto do potencial que o senhor poderia ter tido, né? Pois é. Circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida. Fui num Pan-Americano no México com 16 anos. Com 16 eu fui num Pan-Americano. Adulto, porque tem Pan-Americano juvenil também, não. O senhor foi no adulto com 16 anos. Jogos Pan-Americanos. E não fui bem, voltei chateado porque representei mal o Brasil, coisa e tal. E o Pan-Americano é mais fácil de ganhar medalha, né? Então o Brasil já ganhou várias medalhas no Pan-Americano. Depois fui em 59 novamente,
fui mal novamente. Falei, puxa, esse negócio internacional para mim não dá certo. Mas aí encontrei o Irano que me botou na cabeça que ia dar certo. E acreditei, porque a temporada que a gente passa competindo é muito curta. Você vê, eu parei com 23 anos inteiro, quer dizer, no dia que eu fiz aniversário, foi a última competição internacional que eu fiz, a última competição. E, por sinal, foi uma das maiores alegrias que eu tive, porque era um campeonato sul-americano, em Buenos Aires, e o Brasil passava um dia na frente, outro dia a Argentina. Então, eles tinham um competidor muito bom chamado Luiz Nicolau. Ele nadava tudo quanto era prova, ele saía bem em tudo. E foi disputada o Campeonato Sul-Americano na última prova, que era um 4 por 100, 4 estilos, revezamento. Eu era o último homem. Legal. Eu peguei um corpo e meio atrás. Buscou. Busquei nos 50 metros, já tinha. Nossa, buscou com folga. E o nadador argentino depois me confidenciou que quando ele viu que eu estava chegando, você já perdi a prova. Já desanimou ali. Acabei ganhando a prova e ganhamos o campeonato. Então, na hora de receber o prêmio, o locutor lá falou assim, olha, hoje o Manuel dos Santos está completando 23 anos. Aí a arquibancada toda começou a cantar o Cumprirranhos. Na Argentina, em Buenos Aires, ganhando o campeonato deles, eu tive uma emoção muito grande. Me diga uma coisa, o que mudou na tua vida ser um medalhista olímpico? Que é para poucos. Poucos conseguem chegar a essa glória. Ser reverenciado por quem entende de esporte. Quer dizer, você foi lá quando eu fui receber o prêmio, você vê, fui ovacionado. Então, será que é pela minha idade? Ou não, pelo que eu fiz. Deixei um legado, né? Porque uma das coisas bonitas da vida dele, que ele foi treinar no Internacional lá em Santos, e recentemente teve uma homenagem para ele lá em Santos. E atletas como Xuxa, Cielo, tudinho, só faltava chegar assim pro homem aqui, rapaz, está pensando que ele é, né? Porque, indiretamente, o Manuel dos Santos é pai desses caras que brilharam na natação. E eu ia fazer essa pergunta, e o senhor acha que o brasileiro reconhece bem os seus ídolos esportistas? Não. Não? Não. Poucos. Só a turma mesmo que faz esporte, coisa e tal, é que alguma referência, mas não. Agora, por isso é que eu gosto do Pinheiros. Eu venho aqui, tem ex-atletas, tem a turma atleta atual, todos eles me cumprimentam, conversam comigo, pedem opinião. Isso daí, eu sou vaidoso. Quer dizer, a gente, não é? Retorna lá atrás o que eu fiz, coisa. Fico satisfeito. Então, por isso eu gosto do Pinheiros. Isso é reconhecido por todo mundo, ou todo mundo, a grande maioria, porque é um time esportivo, é um clube esportivo. Eu tive a oportunidade, nós estivemos presentes no lançamento da contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris aqui no clube. O senhor realmente foi ovacionado, foi um discurso mais ou menos na linha do que o senhor estava falando. Não, foi uma coisa inacreditável. Assim, o que o senhor falou, eu estava até contando que eu estava na linha de frente do João Gomes, nadador aqui do clube, atleta olímpico também, e conforme o senhor ia falando, eu só via concordância com a cabeça assim, ó. No momento que vocês estiverem vestindo e representando o Brasil, vocês não estão mais nadando só por vocês estão carregando uma nação nas costas. Mas foi uma coisa tão bonita de escutar e a forma como o senhor falou, e deu para ver o moral que o senhor tem com os atletas mesmo, porque foi ovacionado ali naquele momento. Agora, depois da minha época, isso foi em 60, veio o Pradinho. O Pradinho foi treinado nos Estados Unidos. Sim. Depois todas as medalhas que vieram
Eles treinaram nos Estados Unidos. Conversamos sobre isso com o Bruno Fratos, no nosso episódio, o segundo episódio do ECP na Ele Rede. falou Pradinho, é o Ricardo Prado, que também é do O interior. Pradinho é o Ricardo É o Ricardo Prado, é. É, Mas medalhista em 84. de 200 peitos, 200 medley. Ele é o Ricardinho, ele deve ter 1,60 m e pouco. Eu lembro, eu já encontrei com ele, ele é quase o mesmo tamanho. O cara que ganhou dele tinha quase 2 metros, pô. Então dá uma abraçada, o Ricardinho dava 2, 3. Mas foi vice-campeão mundial. É olímpico, né? Olímpico. Um cara espetacular até hoje, ele está no meio. O Gustavo Borges treina nos Estados Unidos, o Cello treina nos Estados Unidos. Xuxa treinava. O Xuxa. Você vê a dificuldade que a gente tinha em treinar, né? Vai treinar em água fria, a água chegava a 17 graus, doía aqui, ó. Mas o senhor treinava no Pinheiros naquela época? Treinava no Pinheiros. E não tinha Mas- água, não era mas- aquecida. Não tinha aquecida. Aí eu ia para Santos porque a água era 19, era 2 graus mais. Então era compatível. Aqui 17, 16 graus não dava para nadar. Hoje é o quê? Acho que hoje são 24 graus, né? É. A temperatura da piscina. Hoje a piscina aquecida, a gente via o fundo vê a lista do fundo lá, naquele tempo não tinha nada disso. Você não veio de família rica, né? Guararapes, família classe média. E quando você ganhou uma medalha, e vai crescendo, 23 anos, 22, depois que você ganhou a medalha, você começou a pensar em você. Eu com a natação, eu não vou ganhar minha camisa nova não. Foi isso? Por isso que parou aos 23 anos? Eu, com 23 anos, meu pai era industrial. E ele já estava bem de vida, mas não estava. Eu era médio. Tanto é que, olha, quem me ajudou muito no Pinheiros, isso poucas vezes eu falei, quando eu fui para a Olimpíada, nós tivemos jogos luso-brasileiros. Eu pedi dispensa. Não me dispensaram porque eu era Manuel dos Santos. E a gente ia competir contra Portugal. É. No quartel, então chegava a turma do basquete, chegava a turma do atletismo, que chegava cedo, chegava a turma do hóquei, tinha hóquei lá em Portugal, chegava a turma, e por aquela barulheira desgraçada. E o Pini, que era médico do Pinheiros, me botou na enfermaria. Então eu era o único. Para ficar fora, porque não dava para dormir com essa turma chegando. Eu ia ficar reclamando, era o único que reclamava, porque o único que tinha ambição numa Olimpíada. Então eu ficava quieto. Então aí o Pini me botou na enfermaria para dormir lá mais tranquilo. Graças a um pinheirense. Né? Aí depois nós fomos para a Olimpíada. Que bom. Mas graças a um pinheirense. O que é essa vida toda ser pinheirense? A gente vem para o clube, você encontra amigos daquela época, onde é que eu vou? E a turma se reúne aqui porque são benquistos, gostam daqui. Não fazem, vêm aqui por... Não, é mais fácil para meus filhos. Meus filhos foram criados aqui dentro. A primeira coisa, nasceu com 2 anos de idade, eu vim aqui e comprei título para ele. Porque eu queria que eles fizessem esporte. Não fossem campeões, porque tem muita cobrança em cima de um nadador de alto nível. Nunca quis que eles fossem campeões. Fiz tudo para serem, mas não critiquei eles de parar de nadar, de não conseguir. Porque eu queria que eles fizessem esporte, tivesse uma mentalidade esportiva. Tanto é que eles fazem esporte até hoje. Eles foram para que esporte? Natação também. Natação mesmo? É. Até hoje. E o senhor frequenta as piscinas aqui? Eu frequento, ando mais do que nado. Anda lá na piscina 50? Ando mais do que nado. Gosto de andar, gosto. E sempre tem um papo, né? Vai conversando com os sempre amigos? vai conversando, se não conhece, se apresenta e vamos levando. Outra coisa, Manuel, por que uma família de nadadores, né? Você, 2 irmãs, papai e mamãe também? Não, naquele tempo não tinha nem piscina. Por sinal, o meu pai é que fez a primeira piscina em Andradina, no tênis clube. Que o Pradinho aprendeu a nadar lá. Olha só. Olha só, cara. Ricardo Prado. Não era só aprendeu a nadar lá. Eles moravam no hotel do meu pai. Olha.
Que legal. A mãe era médica e o pai era advogado. Falando em aprender a nadar, o senhor me desculpe tocar nesse assunto com o senhor, que eu sei que te emociona muito, mas achei tão bonito a sua emoção. O senhor estava contando que hoje é um dia que te toca muito, porque o senhor está se desfazendo de um imóvel, né? Que foi comprado com muito suor. E eu queria que o senhor contasse o objetivo desse imóvel e por que tocou tanto o senhor. Eu não sou professor de natação, mas eu queria que as crianças aprendessem a nadar. Tanto é que eu sempre falo para os pais, olha, a criança que ganhou uma medalha não é a criança que ganhou a medalha. Eu que ganhei a medalha porque a criança está nadando uma vez só. Nunca mais ela vai parar de nadar. Não é? Aprende uma vez só. Então, como andar de bicicleta? Você não anda de bicicleta há quanto tempo? Se você subir, você sai andando. Sai andando. A natação fica na cabeça do cara. É igual, se diverte. Tem esporte que te diverte mais do que natação? Brinca na água. Brinca, coisa gostoso. Dá uma tampinha ali, fica mergulhando e pegando a tampinha a manhã inteira. É junto com o futebol aqui no clube, natação é o esporte com mais frequentadores. Criança. Ah, com certeza. E tem que começar por natação. Porque acontece o seguinte, a criança, como é que aprende a nadar? Porque soube usar a força no meio líquido. Meio líquido é líquido, passa a mão, você não... Não, ela aprende a nadar, aprende a bater perna. Então, é um outro meio. Aprendeu a nadar, vai fazer qualquer esporte. Se não aprendeu a nadar, vai jogar xadrez, porque não vai dar para esporte nenhum. Porque soube aplicar a força. A gente tem grandes jogadores, o Vladimir Marques foi nadador pelo Tumiaru em São Vicente. O Amaury Passos foi campeão. Foi campeão de natação. Então essa turma, Jatir Chau foi que é pinheirense. Que é pinheirense. Então todos eles começaram com natação, soube aplicar a força. Isso é bom. A gente vai incentivando as crianças a fazerem esporte. Começa com natação, depois, e outra, sobrevivência. Porra. Isso é fundamental, assim. Você vai no lugar, qual lugar hoje que não tem uma piscina, um hotel? E a mãe vem, cuidado, tá fundo, vem pra cá, vamos embora. Vamos. Não, a mãe deixa à vontade porque sabe que ele vai se divertir. Quer dizer, e já aprendeu a nadar. E já aprendeu a nadar. O senhor gostava de nadar no mar também? Porque também tem questão de mar. Não, antes em Andradina, eu ia na Lagoa do Ramalho. Na lagoa? Ia nadar lá, tem uma fase também. O meu pai era dono de cinema. Em Andradina? Em Andradina. Então, eu ia lá, quando eu passava filme de Tarzan, falava para o operador de máquina, ia à tarde, passa lá o filme do Tarzan. Mark Spitz. Não. Quem viu? O Johnny Weissmiller. Weissmiller. Johnny Weissmiller foi campeão em... Johnny Weissmiller. Aí eu via, aí imitar o Johnny Weissmiller, eu nadava com a cabeça para fora, assim, porque ele precisava aparecer no cinema com a cabeça para fora, por isso que aí eu nadava só com a cabeça de fora. E nadar na lagoa não tinha muita ondulação? Não, não tinha ondulação, a gente também ficava no raso, né? Eu ia no fundo ali e voltava. Mas fui aprendendo e dando as braçadas, imitando o Tarzan, acabei. Agora, quando pequeno, eu era muito doente. Eu fui muito doente até os 4, 5 anos de idade. E então, eu era tratado... A família grande, quem tomava conta do segundo e terceiro filho eram as tias. Eu tinha tias que me... Maninho, vai esfriar, punha casaco. Olha, vai fazer calor, tirava o casaco. E eu era tratado como um doente. Isso me calcava. Eu falei, não, eu sou igual aos outros. Não, vai chover, se agasalha. Por quê? Porque eu tinha amidalite desde cedo, então ficava resfriado fácil. Tudo que passava perto eu pegava. Então meu pai falaram, põe para aprender a nadar numa piscina fria, porque ele vai criando anticorpos. Mas 17 é muito frio. Não, mas naquele tempo, era uma piscina de 20 metros, eu fui campeão paulista, velho. Nossa. Com 13 anos fui campeão paulista, treinando uma piscina de 20 metros. É a vontade de ser. Não é? E a água fria, quando começava a esquentar,
em novembro, a gente se jogava na água gelada para nadar. E adiantou? Claro. Resolveu a questão de saúde? Claro. Eu fico bobo, a turma, não, a piscina está muito quente. Muito quente, vai na piscina com 24 horas, 25 horas, tá bom. Porque tem que ser 32. Mas eles pagam para nadar na aula de 32. Então a gente faz conforme é profissional. Conforme agrada pessoal. Você ganhou a medalha, o basquete ganhou a medalha, ambos de bronze. Vocês conseguiram se encontrar? O Manuel medalhista, o basquete medalhista? Não, depois, raramente a gente se encontrei com a turma do basquete. Com a equipe, nunca juntos. Não, lá em Roma, não? Não, em Roma, porque era horários diferentes, Sim, tudo exato. diferente. Não Depois tivemos. nunca encontrou com o pessoal que ganhou medalha junto com o senhor? Não, encontrei. Agora, Juarez, promove esse encontro. Precisamos promover aqui no Pinheiros esse encontro dos medalhistas olímpicos de 1960. Inclusive tem o Jatir, que é daqui. Então. Cria daqui e jogou nessa seleção em 60. Não, vamos registrar esse encontro, Juarez. Precisamos fazer agora. Será ótimo. É. Legal. Hoje, como o Manuel dos Santos, medalhista olímpico, vê a natação do Brasil? eles vão para fora quando pegam uma certa... Uma por interesses também, porque eles sendo campeão brasileiro, coisa e tal, eles recebem bolsa lá fora. E hoje o estudo em qualquer lugar do mundo é muito caro. Sim. Recebendo bolsa, ele se torna... Ele tem que merecer a bolsa. Sim. Então ele é campeão lá do colégio dele, da cidade dele, do estado, ou saem para competir. Hoje tem competições, campeonato mundial no mundo inteiro. É. Então a turma viaja e competem mais. No meu tempo não tinha isso. Para você ter uma ideia, o primeiro Pan-Americano no México, nós fomos de avião da FAB, de paraquedista, de lá. Demorou 3 dias para chegar lá. Nossa Senhora! O primeiro dia, Viagem raiz. até Belém, fomos para um quartel dormir naquelas camas de militar. Bom, tudo bem. Estamos representando o Brasil, vamos embora. Segunda, Cuba. Terceiro dia chegamos lá no México. Olha, hoje a turma reclama que fica em hotel, vai de avião. No nosso tempo a gente ia de trem. Uma das passagens que eu lembro muito bem foi que a gente ia de Rio Claro, não, de São Paulo para Rio Claro. E subiu a turma do Santos, com o Pelé. Ó, Aí o Pelé fechou a porta, porque na cidade para, né? Ele fechou a janela para não ser visto. O Zito levantou e falou assim, Pelé, abre aí que a turma está aqui para te ver. Por que você vai se esconder? Pelé O falou, capitão era fogo, né? e levantou e daí? A turma foi na cidade porque sabia que o Pelé ia passar. e não vai trem. deixar ser visto? Mas, não é? Você entendeu? Sim. O Zito, na hora ele foi lá e levantou. Líder é líder. Líder é O líder. Zito É isso era um mesmo. líder, né? Sensacional. Sensacional. Eu ensinei o Pelé a nadar também. Para entrar na faculdade, eu ensinei o Pelé a nadar. Nossa, conta mais. O senhor que ensinou Pelé a nadar? Eu Histórico. ensinei. Histórico. Eu tenho aqui a foto. E aprendeu rápido? Rapidinho, ele tinha que nadar 25 metros, ele nadou 50 no dia. Foi É gênio pra tudo 4, faz, né? 5. Não, eu modifiquei o jeito dele nadar, porque é tudo duro, né? A perna é dura. Como é que vai bater perna um cara que tem o tornozelo? Mas quantos anos tinha o Pelé? Tinha 23, Aprendeu 24. O Pelé aprendeu a nadar com 23 23, anos? 24 anos. Eu tinha a perna dura, chuta a água para trás que é melhor, dobra o joelho. Não, isso que morava em Santos. Morando em Santos, foi aprender a nadar com 20 e Mas poucos ele não tinha um anos. tempo para ir na praia. Também Pô, tem ele, isso. coitado, ele sempre foi um perseguido. Imagina aí na praia. Nossa, não andava, né? No mundo, né? Na No praia mundo, no é mundo, isso, não era é. em Santos, não. É. O ícone mundial. Qualquer lugar do mundo que fosse, parava a qualquer lugar. Bom, falar com o mito da natação, né? Você que chamou o Bruno Fratos de mito, né? Tomei Mas- bronca, hein? Tomou bronca dele. Mas mito é o Manuel dos Santos, porque o cara nadou numa época que não tinha piscina aquecida, não tinha piscina de 50 metros, que corria
25, né? Ganhou uma medalha, né? Amador, ficou rico nadando ou não? Olha, o único dinheiro que eu ganhei, vou te falar, cara, foi $50. De diária? Não. Do Paulo Machado de Carvalho, que era vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, em agradecimento, fui lá e me deram $50. Era Foi dinheiro, o único dinheiro? Era dinheiro para burro. Ah, era muito O cara dinheiro. que não tinha dinheiro Então recebia não é o único, era uma 50. boa Pô, quantia. Vamos supor, seria R$250 hoje. Pô, não é dinheiro. Dinheiro. Porra. Não é dinheiro porque você vai num jantar e gasta 300, 400, aí é pobre. Não, mas o pobre gasta R$25, 30 para comer, porra. Era dinheiro E bastante. que foi por isso que o senhor acabou a carreira, para trabalhar. Pra justamente, trabalhar. né? Parou com Com 23 anos para trabalhar. O esporte te produziu o amigo do peito, do coração? Olha, abriu muitas portas. Não teve um médico que eu fui, ele me examinou tudo, tá tudo ok, coisa e tal. Eu falei assim, bom, deixa eu escrever aqui, Manuel dos Santos. Pô, tem um nadador com seu nome, não sou eu. Como? Você? Porque, quer dizer, ele não tinha ligado a pessoa. Pô, aí ficamos uma hora batendo papo, como é que chama para entrar lá no consultório dele, cheio de gente, e ele batendo papo. Olha, tem gente te esperando, a secretária toda hora entrava. Olha, chegou tal pessoa, e ele conversando em natação. Quer dizer, então a gente... E criou muita amizade também criei no meio muita esportivo. amizade, é. Hoje, quando eu fui operar há pouco tempo, a equipe médica todinha tinha feito esporte. Não é bacana isso? Demais. Não era natação, um fez atletismo, outro fez outra coisa. É bom que o Pinheiros proporciona isso para os associados, né? Isso que é verdade. Tem muito esporte, muita opção para você fazer aqui dentro. O que não falta é opção de esporte. Não faz porque não quer. Quem não faz é Opção porque não tem, quer. e se quiser crescer aqui dentro, também cresce. E tem os espelhos, né? Nas modalidades, né? Que o clube tem. Hoje é o clube mais olímpico do Brasil, né? Sim. Pô, Eu sou meio audacioso, ô Manuel. Eu falo que é o maior clube olímpico do mundo. Onde você vai encontrar uma estrutura do Pinheiros com essa estrutura? No mundo. Clube. Você pode ter uma universidade, um centro olímpico, mas clube? Não. E você que é um viajado pelo mundo aí, Deu Juarez. umas voltinhas, Manuel. Pois é. No Pan-Americano você vê quantas medalhas o Pinheiros trouxe. Sim. Pô, e outros pinheirenses se encontram lá, né? É. E fazem festa. Isso que é bacana. Legal, rapaz. Olha, é um orgulho muito grande, principalmente para mim, jornalista, 48 anos na estrada, amigo do Henrique Nicolini, que foi um grande parceirão dele, que infelizmente já faleceu. Mas, Manuel dos Santos, você diríamos, o pai da natação brasileira. E a gente, sendo pinheirense, a gente fica muito mais emocionado de que se fosse outra pessoa que tivesse o currículo que em 64, o basquete foi medalhista de novo, né, em Tóquio de bronze, e você parou antes de nadar. Porque precisa... Não foi muita pressão, não? Não. Foi profissional. Tanto é que eu nadei a Olimpíada, depois, um ano depois, bati o recorde mundial. Exato, 50 metros. 100 metros. 100 metros, perdão. Que ficou 4 anos para ser batido. O recorde mundial. Eu já tinha parado de nadar. Quando eu bati o recorde mundial, eu parei. Aí, não, eu estou sul-americano em Buenos Aires, coisa e tal, dá uma treinadinha, porque... Daí foi em setembro. Foi em setembro. Era em fevereiro. Aí treinei, coisa e tal, e fui para o sul-americano. Foi bom porque nós ganhamos, com o meu primeiro lugar e ajudando o revezamento. Falando de mim, né? Que eu era um homem equipe. Eu nadava 100, 200 crawl, 100, 200 costa, 100 de borboleta. Então, o clube precisando, eu era um homem equipe. Hoje em dia, é tudo 50 metros, só 50 metros. 100 metros, só 100 metros. 200 metros, só 200 metros. No meu tempo, o técnico fazia a gente nadar. A gente não mandava. Hoje é tudo uma manda nos técnicos. Não estou com vontade de nadar, coisa e tal. Não, tem que ir para tal lugar. Pô, vai de avião.
A coisa mais gostosa, que hoje não tem mais, era o tal de jogos abertos. A gente dormia em ginásio, o cara roncava, a gente pegava a cama dele e botava no meio da rua. Não era gostoso isso? Como a gente vai lembrar, como vai fazer hoje se a turma é tudo em hotel? Não tem mais essa. Tudo em hotel e o Ninguém vai sair pro meio mimimi. da E o rua. mimimi. Pois Que é. não pode fazer Não tem nada. mais mimimi. O problema é o mimimi. Não é? Bom, mas olha, Juarez, eu queria agradecer demais a presença do Dr. Manuel aqui com a gente. Eu não sou da sua geração, infelizmente não vi o senhor nadar. Quando eu nasci, o senhor já tinha se aposentado. Mas sempre escutei meu pai, que a gente sempre acompanha bastante natação, sempre escutei meu pai falando do senhor. E daí calhou de eu conhecer o senhor, e mais do que conhecer, ter a honra e a oportunidade de conversar pessoalmente com o senhor aqui no ECP na Rede. Então, só tenho a agradecer toda a gentileza do senhor ter vindo aqui, te parabenizar pela sua carreira, que é uma história incrível de vida, não só de carreira, mas uma história incrível de vida, inspiradora para os jovens atletas que temos hoje. E acho que é muito importante que os pinheirenses mais novos, principalmente, assistam o senhor falando para sentir esse orgulho no peito de representar uma nação, né? E não só nadar por si, como o senhor muito bem falou ali no lançamento da contagem regressiva. Então, muito obrigado pela participação do senhor, parabéns por toda a trajetória. Estou com voz embargada, emocionado ao lado do Dr. Manuel. Olha, eu sou pinheirense e continuarei pinheirense. Por favor, quando tiver, é só me convocar, não precisa me... O Manuel só pode aparecer. Não, apareça. Sendo no Pinheiros eu vou. Muito Porque eu obrigado. tenho muitos amigos e continuo fazendo amigos aqui no Pinheiros. Andando na piscina. Andando na piscina, no restaurante, tudo. O Juarez vai organizar aquele encontro com o senhor, com o pessoal do basquete de vamos ver. 1960. Que todo mundo hoje está meio... Mas tudo bem. Não, mas o Juarez tem moral com o pessoal do basquete. Se ele convocar, o pessoal vem. Tá bom? Muito obrigado. Manuel, foi uma honra, realmente, ter esse papo. Eu sou mais velho do que o Mais Dudu. rodado, vai. Rodado um pouquinho. 40 anos de jornalismo, né? A idade do Dudu. E eu fui criado no meio jornalístico, né? Ouvindo as histórias dele, de Andradina, com o Ricardo Prado, né? Que eu conheci também a família toda do Ricardo, né? Inclusive quando ele bateu o recorde em Barcelona, eu estava lá, você entendeu? Eu, Álvaro José. Então foi uma honra, né? Te entrevistar, conversar, aqui numa entrevista, né? Um bate-papo, né? Muito legal. Troca de ideia. Sem polêmica, ele contando um pouquinho da história dele. Obrigado pelo aceitar nosso convite. Estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Continue assistindo o ECP na Rede no nosso canal do Pinheiros no YouTube. ECP na Rede. Aguarde o próximo. Um abraço a todos.